Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno 7, que é focado em conhecimento específico para assistente legislativo, e o tema, olha, é um verdadeiro pilar: relações interpessoais, inteligência emocional e comportamento organizacional. E que pilar, né? É um tema que, de verdade, define carreiras. A gente muitas vezes pensa que o diferencial de um servidor excepcional é só o conhecimento técnico, a lei. A parte dura, digamos assim. Exato. Mas a verdade, e é isso que bancas como a FGV testam sem dó, é a capacidade de lidar com gente. O material do professor Lessa que a gente vai analisar hoje é quase um mapa estratégico para entender isso. Perfeito. Então, a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: desempacotar essa ideia. O que realmente constrói um profissional de excelência no serviço público. Não é só sobre passar na prova. É sobre entender o que a prova está de fato buscando. Exato. Vamos começar pela base de tudo, então: as relações humanas no trabalho. O material já começa dizendo que um bom relacionamento não é sorte. Ele é construído sobre 3 pilares. Exatamente. E o primeiro pilar é a empatia. Certo? Só que não daquele jeito meio vago que a gente costuma ouvir por aí, sabe? Aham. O caderno faz uma distinção que é crucial. Existe a empatia cognitiva, Que seria o quê? a capacidade de entender a perspectiva do outro. E tem a empatia emocional, que é sentir com o outro. Ah, entendi. Uma coisa é, entender a lógica da frustração do meu colega com prazo, Isso. e a outra é sentir um pouco daquela angústia junto com ele. Perfeito. E o Flash Memo 2 que o professor Lessa destaca é genial nisso. Empatia não é concordar, é compreender. E só isso já muda o tom de qualquer conversa, né? Saber que eu posso entender o seu ponto mesmo discordando. Muda completamente. O que nos leva, assim, direto para o segundo pilar, a comunicação assertiva. Outro termo que, às vezes, é mal interpretado. Muito. As pessoas acham que é ser agressivo, ser o dono da verdade. Mas não é nada disso. Pensa num espectro. De um lado, você tem a passividade. Aquela pessoa que evita conflito a qualquer custo, que engole sapo. Exato. E do outro lado, a agressividade, que é quem impõe, ataca, desrespeita. A assertividade está no meio, no equilíbrio. É expressar o que precisa ser dito de forma clara, direta e Respeitosa, essa é a palavra-chave. fundamentalmente respeitosa. É coragem de falar, mas com a inteligência de escolher as palavras, o tom certo. E o terceiro pilar, a percepção social, me parece o mais sofisticado de todos. Ele é. Ler o ambiente é a melhor definição que existe. Não é sobre manipulação, então? De jeito nenhum. É sobre sensibilidade. Sabe, perceber as correntes não verbais numa reunião. É entender o humor da equipe antes de dar uma notícia ruim. É saber quando uma piada vai cair bem ou quando vai ser um desastre. É uma inteligência situacional, né? Exatamente. Sem ela, mesmo com a melhor das intenções, você pode causar uma crise do nada. Entendi. Empatia para compreender, assertividade para se expressar e percepção social para se adequar. Com essa base sólida, a gente entra no tópico que talvez seja o queridinho da FGV nesse assunto: inteligência emocional. Ah, com certeza. E a sensação que eu tenho é que tudo que a gente falou até agora meio que deságua aqui. Exatamente. O conceito que o Daniel Goleman popularizou é a grande moldura para tudo isso. A inteligência emocional, na essência, é a capacidade de gerenciar a si mesmo e as suas relações. Simples assim. E ela se apoia em 5 competências, certo? As 5. E a primeira, a base de tudo, é a autoconsciência. É a pergunta mais honesta e às vezes a mais brutal. Eu sei o que eu estou sentindo agora? E por quê? Sem essa clareza interna, o resto é... É tiro no escuro. É tentar dirigir no escuro. E a partir do momento em que você se entende, o próximo passo lógico seria se controlar. Se controlar, exato. É autogestão ou autocontrole. Certo. É a habilidade de não ser, sequestrado pelas próprias emoções. O caderno até traz um exemplo clássico de prova da FGV. Um gestor no meio de uma crise de atendimento. Imagino a cena. O público gritando, a equipe nervosa. Isso. O gestor que explode, que grita junto, esse demonstra baixa autogestão.
Agora, aquele que mantém a calma, ouve as críticas sem levar para o pessoal e reorganiza o trabalho... Esse sim demonstrou a competência na prática. Exato. Ele não suprimiu a emoção, ele a gerenciou. Certo, mas na prática, no calor do momento, um gestor consegue mesmo parar e pensar: preciso aplicar o pilar da autogestão? Não sou um pouco teórico demais? Ótima pergunta. Não é um processo consciente, tipo um checklist no meio da crise. É o resultado de um hábito, de um treino. Como um atleta. Exatamente como um atleta. Ele treina tanto que no jogo o movimento sai instintivo. A inteligência emocional se desenvolve no dia a dia, se observando, para que na hora da pressão a resposta automática não seja o pânico, seja o equilíbrio. Faz sentido. E depois vem as outras. Sim, a automotivação, que é o nosso motor interno, né? A capacidade de seguir em frente apesar das frustrações. E os dois últimos pilares voltam o foco para fora. Isso, eles meio que espelham as competências internas. A empatia, que a gente já falou. A nossa antena social. Boa definição. E, por fim, as habilidades sociais. É aqui que tudo se junta. É a sua capacidade de usar sua autogestão e sua empatia para inspirar, para influenciar, para resolver conflitos. Para construir pontes. Perfeito. Os 3 primeiros pilares são sobre você com você. Os 2 últimos, sobre você com os outros. E para desenvolver tudo isso, o ponto de partida parece ser o autoconhecimento. E aqui o professor Lessa apresenta uma ferramenta visual que eu achei fantástica, a janela de Johari. Ela é brilhante pela simplicidade. Pensa numa janela, com 4 vidros. O primeiro é a área aberta, aquilo que eu sei sobre mim e que os outros também sabem. Minha profissão, o time para que eu torço, coisas públicas. Exato. O segundo vidro é a área oculta. É o que eu sei, mas eu escondo dos outros. Medos, insegurança, sonhos. Isso. Até aí, tudo bem. Mas os outros 2 quadrantes? Aí é que o negócio fica sério. Com certeza. O terceiro é a área cega. É aqui que moram os problemas. Nossos pontos cegos. Nossos pontos cegos. Coisas que os outros veem em nós, mas que a gente não enxerga. Pode ser um tique nervoso, um tom de voz meio arrogante que a gente nem percebe, o hábito de interromper. O famoso sem noção. Basicamente. E as bancas adoram explorar isso. Elas perguntam como podemos reduzir essa área. E se a pessoa não sabe que tem um ponto cego, como ela vai fazer algo a respeito? Aí está o pulo do gato. A única maneira é através do feedback. Ah! Pedir e, principalmente, estar aberto a ouvir o que os outros têm a dizer. O feedback é a luz que ilumina essa área. Exato. E, por fim, tem a área desconhecida, que é o nosso potencial latente. Coisas que nem eu nem os outros sabemos sobre mim. É fascinante pensar nisso. E se a única forma de iluminar a área cega é com feedback, a pergunta óbvia é: como fazer isso sem causar um desastre? É uma arte delicada. Muito. Delicadíssima. Um feedback mal feito pode destruir uma relação de confiança. E o material do professor Lessa é muito claro nisso. Existe o feedback positivo, que é fácil, né? Elogiar, reforçar. Certo. Mas o desafio é o feedback corretivo ou construtivo. A regra de ouro é: critique o comportamento, não a pessoa. Pode dar um exemplo prático disso? Claro. Dizer "você é desleixado" é um ataque. É ofensivo. A pessoa se fecha e a conversa acaba ali. Certo, é um rótulo. Exato. A abordagem correta seria: olha, notei que no relatório de ontem havia alguns erros de cálculo nas tabelas X e Y. Isso pode impactar a decisão do setor. Podemos revisar juntos para garantir que não aconteça no próximo? Nossa, a diferença é brutal. É específico, factual, focado no ato e não no ser. E já busca uma solução. E tem a questão do local também, né? Fundamental. Elogie em público, corrija em particular. Expor o erro de alguém na frente de todo mundo não é feedback, é humilhação. É uma receita para criar um inimigo. Fica muito claro que dominar esses conceitos separa o amador do profissional. E o material do professor Lessa também traz outros conceitos-chave que funcionam como pegadinhas clássicas da FGV. Por exemplo, a diferença entre grupo e equipe. Parece a mesma coisa, né? Parece, mas para a gestão a diferença é abissal. Um grupo é um ajuntamento de pessoas. Gente num ponto de ônibus é um grupo.
Compartilham uns passos, mas só. Isso. Uma equipe é diferente. Os membros têm um objetivo comum, papéis que dependem um do outro e, a palavra mágica, sinergia. Sinergia, a ideia de que o todo é maior que a soma das partes. Exato. 2 mais 2 igual a 5. Confiança e colaboração transformam um grupo numa equipe. Outro ponto que sempre cai, erros de percepção. O tal do efeito halo. Ah, sim. O efeito halo é um viés cognitivo perigosíssimo. Acontece quando a gente pega uma única característica positiva de alguém. Tipo, a pessoa é bonita ou estudou numa faculdade famosa. Exato. E aí, inconscientemente, a gente assume que todo o resto nela também é positivo. O exemplo do caderno é perfeito. Um recrutador que se encanta com a simpatia de um candidato e ignora a total falta de competência técnica dele para a vaga. É um erro de julgamento clássico. E falando em competência, a gente chega no famoso tripé do CH. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso. Conhecimento é o saber teórico, o que está nos livros. Habilidade é o saber fazer, a prática. Mas o terceiro elemento, a atitude. É o querer fazer. E aí que a porca torce o rabo. Por quê? O que torna a atitude tão especial? Porque, olha, aqui está a grande sacada que a FGV explora. Conhecimento se adquire, habilidade se treina, mas a atitude nasce da nossa inteligência emocional. É o nosso motor, nossa automotivação. É o elemento mais difícil de mudar em alguém. E, ao mesmo tempo, o mais valioso para um cargo público. Não adianta saber tudo se a atitude é de má vontade. E para fechar essa parte, um conceito que mudou muito, o conflito. A gente tende a achar que todo conflito é ruim. Essa é a visão antiga, né? A visão moderna que as bancas adotam faz uma distinção. O conflito disfuncional, que é o pessoal, o ataque, a fofoca, esse sim é destrutivo. Mas existe o funcional. Existe o conflito funcional, que é o conflito de ideias. Quando duas pessoas debatem com vigor, mas com respeito, sobre a melhor forma de fazer um projeto, isso é ótimo. Gera inovação, né? Gera inovação, evita o pensamento de manada, leva a decisões melhores. Uma equipe sem nenhum conflito de ideias pode ser uma equipe estagnada. Se a gente amarrar todas essas pontas, então, relações, inteligência emocional, as ferramentas, os conceitos, qual é a grande mensagem que fica? Olha, a mensagem é que, no fim das contas, a competência mais importante no serviço público é a competência humana. A FGV, ao cobrar esses temas, não quer ser um técnico, quer um profissional que saiba ouvir, falar, colaborar, se controlar. E, acima de tudo, entender o outro. Exatamente. Ela busca alguém que entenda que serviço público é serviço para o público, para pessoas. E lidar com pessoas exige mais que saber leis, exige sabedoria de vida. E para fechar nossa análise, o professor Lessa termina o caderno com uma citação que, para mim, resume tudo de uma forma muito poderosa. Ele cita Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E ele diz que essa é a definição bíblica de empatia. É uma síntese perfeita. É a essência de se conectar com o outro num nível fundamental. E a reflexão final dele é quase um soco no estômago, no bom sentido. Ele diz: no serviço público, sua humanidade é sua maior competência. Isso muda tudo. Muda. O objetivo não é só decorar conceitos para uma prova, mas se preparar para ser um agente de transformação humana. Fica então uma reflexão para quem nos ouve, inspirada na janela de Johari que a gente discutiu. Qual pode ser a sua principal área cega hoje? Aquele comportamento ou traço que talvez, sem que se perceba, esteja impactando as suas relações. E qual pequeno passo prático, baseado no que conversamos aqui, poderia ser dado para começar a iluminar essa área? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!